Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, a minha vida também, e a vida de cada um dos nossos irmãos que nos acompanha pela live também. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, ao meu, ao teu coração, pois o Senhor é verdadeiro, fiel para conosco. Quem crê que o Espírito Santo fala, diga glória a Deus. Ele fala, meus irmãos. Filipenses, um pouquinho para frente de Efésios. Tem Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, aí Filipenses. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Louvado seja o teu nome, Jesus. Coloca o fundo aqui para nós, amorzinho. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sábado que vem vai estar os nossos irmãos lá do Rio Bonito, né? Pastor Juscelino, pastor Josemar. Vão estar vindo aí no culto, né, conosco. Uma caravana do Rio Bonito junto com os nossos irmãos Moacir. Nossos irmãos vão estar aí para adorar a Deus junto conosco, né, meus irmãos? Trazer a palavra de Deus também. E vamos todos se alegrar numa tarde de adoração ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então lemos a palavra de Deus aqui nesta noite. Glória a Jesus. Que diz assim então: louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, me regozijarei ainda. Feche teus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Deus de glória, eis aí a tua palavra, Senhor. Pai, diante desse santo altar, com temor e tremor diante de ti, eu me rendo, Senhor, eu me prostro. Eu reconheço, Senhor, que sou pequenino. E Deus, que o meu conhecimento humano, Senhor, de Bíblia, ó Deus querido, nada posso trazer para a tua igreja. Porque eu sou apenas um barro. Sem o teu Espírito Santo eu nada faço. Mas que nessa noite não seja o meu conhecimento, não seja a minha carne falando, mas o teu Espírito Santo toma a minha boca. O teu Espírito Santo toma o coração, oceando o meu entendimento, o coração dos meus irmãos. E que a tua palavra seja como pregos bem fixados nas tábuas, assim na tábua do nosso coração. Pois está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Também está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus, que a tua palavra traga fé ao nosso coração. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Glória a Deus. Glória
Vemos aqui uma carta a Filipenses. Carta de quem? Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um principal dos sacerdotes. Como menino ainda, estudava a lei judaica. Estudava aos pés de um grande sacerdote chamado Gamaliel. Ali ele aprendia do Gênesis ao Malaquias, o Antigo Testamento. Aprendia as leis do sábado, aprendia as leis de não comer a carne do porco, aprendia as leis de Moisés. Mas faltava algo na vida daquele homem. Faltava aprender as leis de Jesus Cristo. Então, Jesus olhou para dentro dele e viu que um jovem, quem sabe de 8, 9 anos, apenas menininho ainda, tinha interesse em aprender as coisas de Deus. Tinha interesse em ouvir a palavra de Deus e tomar conhecimento de quem era o Deus de Israel. Quem era o Deus que criou os céus e a terra. Deus, observando isso, pensou consigo: vou escolhê-lo para uma grande missão. Vou chamar este homem. Mas Satanás, sabendo que Deus ia ter um projeto na vida de Saulo, implantou dentro do coração dele a maldade. Então, agora, quem sabe pegando seus 15, 16 anos, 20 anos, ele começa a ser um jovem maldoso. Ele começa a aprender a aprisionar pessoas que falavam em Jesus. Porque Jesus, ele já era odiado pelos sacerdotes. Como Saulo era um sacerdote, ele foi aprendendo a odiar a Jesus e a todos que anunciassem o Evangelho de Jesus. Com a ida de Jesus para o céu, quem sabe, subindo na nuvem da graça, 2 anjos aparecem ao lado de Jesus. E Jesus, olhando para os seus 11 discípulos, porque Judas havia traído, então só restou 11. Jesus olhou para eles, quem sabe eles chorando. Jesus olhou para eles e disse: não chorem, porque eu estou indo para o Pai. Não chorem, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Vão para Jerusalém. Jerusalém era o templo. Jesus falou: vão para o templo de Jerusalém. Fiquem em jejum e oração, porque do alto, quando eu chegar lá diante do meu Pai, eu vou falar: Pai, eles estão sozinhos porque eu vim para o Senhor. Envia o teu Espírito. A Bíblia diz que eles foram para Jerusalém. Ficaram em jejum e oração, obedecendo a ordenança do Mestre. Aí os anjos olharam para eles. Quando Jesus era recebido no céu, os anjos falaram: varões galileus, o que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês estão vendo subir nessa nuvem, um dia ele virá nessa nuvem também, para buscar vocês. Mas vão e pegam o Evangelho a todo reino, a toda criatura, e aquele que crê será salvo e foi batizado. Mas aquele que não crê já está condenado, é a palavra de Deus que diria. Jesus sabia que muitos que ouvissem iam crer, mas muitos que ouvissem também não creriam nele. A Bíblia diz: após 7 dias eles receberam o Espírito Santo. Estavam em jejum e oração 7 dias sem comer e sem beber, em oração dizendo: Senhor, venha, vem com o teu Espírito. O Espírito Santo desceu na terra, tomou a boca de Pedro. A primeira palavra foi: arrependei-os, que é chegado o reino do céu. Sejam batizados com esse Espírito também. Eles não estão loucos, embriagados, falando em língua como vocês pensam, mas eles receberam a promessa de Joel capítulo 2, dizendo que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. Pedro, cheio do Espírito Santo, chegou perante um paralítico na beira da porta formosa, na entrada. Além de paralítico, ainda pedidor de esmola. Disse: não tem ouro nem prata, mas eu te digo uma coisa, levanta em nome de Jesus. E ali aquele paralítico começou a andar. Os sinais começaram a acontecer. 3.000 almas agora dobra o joelho e diz que quer Jesus. Pedro e João foram presos porque fizeram o paralítico andar. Vai passando o tempo, a igreja vai crescendo. É necessário agora que sejam divididos os cargos dentro da igreja. Agora Pedro é o pastor, mas ele precisa dos diáconos também para servir a mesa da Santa Ceia, para servir a mesa na reunião dos santos. Então vai separando no capítulo 6 de Atos os diáconos.
No capítulo 7, Filipe entende que Deus tem um chamado diferente para ele. Agora ele não fica mais em Jerusalém, ele vai para Samaria. Samaria é um lugar onde o samaritano não comunicava com o judeu. Samaria é um lugar onde apenas Jesus se comunicou com aquela mulher, dizendo: se tu queres beber dessa água, tu vai te tornar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te dou, nunca mais tu vais ter sede, mulher. Porque a água que eu te dou é o Espírito Santo. Vai jorrar a água da vida eterna dentro de você. Jesus havia pregado para aquela mulher samaritana. Então Samaria já estava preparada para receber mais discípulos. Filipe vai, prega, ganha samaritanos. A igreja vai crescendo em poder e graça. Mas quando a igreja cresce em poder, a luz começa a incomodar as trevas. Satanás enche o coração deste homem chamado Saulo. Deste homem mesmo que daqui a pouco você vai entender a história dele. E ele começa agora a perseguir o povo. Ele começa a matar a ajuda da pedrada em Estevão, o primeiro homem da igreja que morreu por Cristo. Estevão, agora um jovem, cheio do Espírito Santo. Ele começa a pregar com sabedoria. A Bíblia diz que Estevão tinha uma sabedoria tão grande, ao ponto da face dele brilhar como um anjo. E aquela face brilhando como anjo começou a incomodar as trevas. Os homens se levantaram e tentavam debater com Estevão. Estevão tinha uma sabedoria, eles não conseguiam debater. Porque eles falavam na teologia, mas Estevão falava no Espírito Santo. Com o poder e a autoridade que Deus colocava na sua boca. E ali eles começaram a falar: então nós temos que dar um jeito de matar. Vamos inventar uma calúnia de Estevão. Inventaram uma calúnia. E quando o Estevão foi caluniado, disseram que ele recebeu, falou blasfêmia contra Deus. Deram pedrada nele. Todo mundo com pedra na mão e dele pedrada no crânio de Estevão. E Estevão levando pedrada no crânio. Mas nem assim ele amaldiçoava os homens. Porque ele aprendeu com Jesus. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E Estevão levando pedrada disse: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E ali Estevão olhou com seu crânio aberto, derramando sangue, pedrada nele, quem sabe nos braços, nas pernas, sendo quebrada a pedra. Olhou e viu Jesus de braços abertos. E ele disse: eis que vejo os céus abertos, mesmo morrendo. Ele disse: eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem, a quem eu preguei para vocês, Jesus Cristo, está sentado à destra do Pai, dizendo: vem, meu filho. Glória a Deus. E naquela hora, quem sabe a carne de Estevão tombou. E os anjos vieram buscar ele. E Saulo começa a perseguir. Aí quando o povo viu que Estevão foi morto, uns foram para Samaria, outros foram para Antioquia, outros foram para Damasco. E Saulo começou a dizer: agora eu tenho que matar esses falador de Jesus. Aí Satanás implantou: vou pegar cartas, vou a Damasco. Era o pensamento de Saulo. Ele foi até o sumo sacerdote, pegou as cartas, montou no seu cavalo. A cidade de Damasco era um pouquinho distante. Pegou a sua espada, sua armadura, pegou os outros soldados junto e disse consigo: eu vou lá, vou destruir com esses cristãos, vou acabar com esse negócio de culto que eles fazem para Jesus, vou mostrar que eu sou Saulo e que eu sou um fariseu e que eu sirvo a Deus. E ainda dizia que servia a Deus, mas queria matar Jesus. Queria matar quem falava em Jesus. E pegou e foi. Mas ele não pensava que ao meio-dia Jesus estava olhando para ele. Quem sabe no coração dos discípulos, dos cristãos, estava: eu não posso com esse cara. Esse cara vai matar a igreja, ele está massacrando, ele está perseguindo. Ele não tem amor no seu coração. Mas Jesus olhava dentro do coração dele e dizia: esse vai dar fruto. Esse é perseguidor, mas eu vou pegar ele, eu vou amassar esse barro e vou transformar num vaso. E vou usar. Aí Jesus bradou do céu e falou: Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? Aí ele ficou assim: quem está falando? Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo?
A Bíblia diz que ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, ele já ficou cego. Deus já cegou os olhos dele. E quando ele ficou cego, ele, quem sabe, apalpando assim, dizia: quem é você que está falando? Aí Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Quando tu tenta matar a minha igreja, tu está tentando me matar, Saulo. Aí ele falou: Senhor, o que eu devo fazer? Aí Jesus falou: entra em Damasco. Entra na cidade de Damasco e lá será dito o que você vai fazer. Ele carregado pelas mãos, os homens sem entender, porque viram ele caindo, mas não ouviram a voz, só ele ouviu a voz. E Saulo, carregado por eles, entrou lá em Damasco, num lado da cidade. Do outro lado da cidade estava quem? Um discípulo, um profeta, chamado Ananias. Deus falou com Ananias e disse: Ananias, tu vai do outro lado da cidade, Ananias, na rua chamada à direita, você entra numa casa, lá está um homem chamado Saulo, e ele está cego. Já faz 3 dias e 3 noites, Ananias, que ele não come, que ele não coloca nada na sua boca, e que ele não bebe. Mas neste momento, Ananias, sabe o que ele está fazendo? Ele está orando, de joelho dobrado. E nesse momento, Ananias, eu estou dando uma visão para ele. E nessa visão ele está vendo você chegar até ele, pôr a mão na cabeça dele, e ele recebendo a sua vista de volta, voltando a enxergar. Aí Ananias falou: mas Senhor, eu tenho medo desse homem. Eu tenho ouvido que ele mata. Eu tenho ouvido falar que ele tem massacrado, que deu pedrada em Estevão. Senhor, aí Deus falou: Ananias, sou eu que estou falando com você. Vai, Ananias, porque ele, você está vendo que ele mata, mas eu estou vendo que ele vai dar vida, ele vai ganhar alma. Eu estou vendo que ele é muito precioso para mim, porque ele também é uma alma preciosa. Vai, Ananias, porque ele vai ouvir as palavras que eu colocar na tua boca. Mas diga para ele, quando ele estiver recebendo a sua vista, que ele vai sofrer muito por amor ao meu evangelho. Ele vai ser caluniado, ele vai ser perseguido. Como ele perseguiu, ele vai ser perseguido. Ele vai ter que colher os frutos que ele plantou. Ele vai sofrer muito. Ele vai cair em prisão. Ele vai levar chicotada. Ele vai levar calúnia na sua vida. Mas diga para ele, Ananias, que eu vou estar com ele até o último dia que ele estiver na terra. Ele vai passar no fogo, mas eu vou estar com ele, Ananias. Ele vai passar nas águas, mas eu vou estar com ele, ele não vai afundar. Porque aonde ele passar, eu vou proteger ele. Vão tentar matar, vão tentar prender, mas eu vou estar ao lado dele. Quem está entendendo o que Deus está falando esta noite? Quando Deus chama eu e você, meu irmão, o evangelho é com luta. O evangelho é com dificuldade. O evangelho é com barreira. Muitas das vezes as decepções vêm até mesmo dentro da igreja. Muitas das vezes a nossa luta vai se levantar tão forte que nós vamos olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai dizer: Senhor, o que eu faço agora? Senhor, estão me caluniando. Muitas das vezes nós vamos falar que nem Elias: Senhor, já mataram todos os teus profetas e só eu restei, Senhor. Mas Deus falou para Elias: não foi só você que restou. Tem 7.000 joelhos que não se dobrou diante de Baal. Elias, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. A Bíblia diz que Elias pediu a morte. Ele disse: Senhor, não sou melhor do que meus pais, me mata aqui agora, porque a luta está tão forte. Jezabel quer me matar. Mas Deus falou: não, você não vai morrer, porque ainda grande é a tua caminhada. Grandes coisas tu vai fazer, Elias. Tu ainda vai ter que sair dessa caverna, tu vai ter que ir até lá, vai ter que desafiar os 450 profetas de Baal, e vai ter que mostrar que eu sou Deus e uma imagem de escultura não é Deus. Porque eles adoram Baal, um Deus mentiroso, mas você adora eu, um Deus verdadeiro. Aí Elias pegou e disse: se o Senhor está falando, foi renovado com o poder de Deus. Mas voltando no apóstolo Paulo, ele chegou lá, Saulo, né? Era Saulo. Ananias chegou, colocou a mão na cabeça dele,
disse, olha, o Jesus que te cegou lá, quando você estava vindo nos perseguir, ele me mandou aqui. E quando ele me mandou aqui para te dizer que você é um homem chamado para o Evangelho. Você vai levar o Evangelho dele diante do gentil, diante do judeu, do grego e até os confins da terra. Você vai sofrer muito, mas o Senhor é contigo. Aí ele colocou a mão na cabeça do Saulo, caiu, a Bíblia diz, como escamas dos seus olhos. Ou seja, caiu o pecado, a escama do pecado, que impedia ele enxergar o mundo espiritual. A partir daquele momento, ele recebeu o Espírito Santo. Aí Deus falou pela boca daquele profeta, agora você não é mais Saulo, agora você é Paulo. O S trocado pelo P. Para quê? Porque agora você é um apóstolo, você é uma nova história. Quando Deus ele chama o homem, ele muda o nome, ele muda a história, ele muda o caráter, ele modela, e ali se tornava uma nova criatura. A Bíblia diz que ele vai levando o Evangelho. E quando ele começa já a pregar, aqueles que viam ele matando, diziam, ué, ele acabava de matar aqueles que falavam nesse nome e agora está pregando esse Jesus? E aquilo já começou a causar ira no coração de Satanás. E o diabo já falou, então, eu vou intentar acusação, eu tenho que fazer. E o diabo começou a soprar no ouvido deles, mata ele. Porque ele é mentiroso. Aí, eles intentaram, fizeram reunião para matar o apóstolo Paulo. Mas, a Bíblia diz que num cesto da muralha, com uma corda, um cesto, porque era uma muralha muito alta, enfiaram o apóstolo Paulo escondidinho dentro do cesto. E começaram a descer na corda. E ele começou a descer na muralha. E por ali ele saiu, porque eles estavam esperando em todos os portões com espada para assassinar Paulo. Porque ele estava pregando e os sinais já estavam acontecendo. Deus já chamou ele, começou a dar sabedoria e as curas já estavam acontecendo. E o diabo já estava furioso. Mas Deus o guardou dentro daquele cesto escondido. E ali ele começa a sua missão. Aí Deus fala para ele, se você ficar em Jerusalém, você vai morrer. Eles querem te matar de todo jeito, porque você era fariseu e agora você está falando de mim. Então, agora você vai para os gentios. Quem que são os gentios? Eu e você. Gentil é aqueles que não são judeu. Judeu é apenas o povo de dentro de Israel. Então Paulo começa a fazer viagem para quê? Para Roma. Começa a fazer viagem para outros países. Começa a pregar para pessoa que nem conhecia Jesus, nem conhecia Deus. Começa a pregar para pessoas que adoravam lagarto, adoravam cobra, adoravam imagens de escultura, adoravam deusa Diana. E ele começa a curar enfermo, ele começa a ganhar alma, ele começa a fazer obras, ao ponto da Bíblia dizer que as roupas dele passavam no enfermo, a enfermidade saía. Ao ponto da Bíblia dizer que os demônios gritavam e diziam, não nos expulsa, Paulo. E quando ele expulsava os demônios, a Bíblia diz que uns homens chamados filhos de Sebas chegavam nos demônios e diziam, expulsamos vocês pelo nome de Jesus que Paulo prega. E os demônios disseram, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês, quem são? E o demônio descia o porrete neles. Porque eles não tinham comunhão com Deus, queria expulsar o demônio. Aí Paulo mostrou a luz do mundo. Só que a Bíblia diz que nos outros países começaram a perseguir ele também. A Bíblia diz que ele levou 39, 40 açoites nas suas costas. A Bíblia diz que ele escolheu um jovem chamado Silas para uma segunda missão. Aonde ele foi numa cidade e havia uma menina que era adivinhadora, ou seja, era uma macumbeira, vamos dizer assim. Ela tinha um espírito dentro dela de Satanás que fazia adivinhações, como um cigano. Tinha um espírito de cigana, era uma menina cigana. E ela dava muito lucro para os seus senhores,
porque ela adivinhava a vida das pessoas. E quando Paulo e Silas foram passando dentro daquela cidade, o espírito tomou o corpo daquela menina. E o espírito maligno começou a falar: esses homens são homens de Deus. E Paulo ficou quieto, né? Passou. Aí de novo, no outro dia, Paulo passou na mesma rua e ela dizia: esses homens são homens de Deus. Quem sabe muitos iam dizer: sou mesmo, sou homem de Deus. Mas ele começou a ficar incomodado, porque ele viu que era o demônio. Aí ele falou: espírito maligno, saia do corpo dela agora. E na hora o espírito maligno saiu. Aí ela não conseguia mais fazer as adivinhações dela. E os seus senhores começaram a perder o seu lucro, porque lucravam com as adivinhações. Aí eles foram até a justiça da cidade e fizeram calúnia, uma denúncia na delegacia da cidade, para você entender melhor. E começou a falar: ó, entrou 2 homens aqui e começaram a fazer bagunça, ensinando novas doutrinas. Começaram a fazer arruaça aqui no meio da nossa cidade. Aí a polícia da época veio e prendeu. E quando prendeu eles 2, ó, 40 açoites, meus irmãos. 40 açoites nas suas carnes. E eles levaram aqueles açoites. E daí eles falaram: vamos lançar na prisão. E eles ficaram na prisão. E a Bíblia diz, querida igreja, que à meia-noite os 2, sabe o que eles estavam fazendo? Adivinha? Aleluia, Jesus. Estavam orando e cantando louvores a Deus. Até tem alguns louvores porque Silas era novo convertido e Paulo já era surrado no evangelho. Silas começou a chorar e dizer: por que nós estamos aqui, Paulo? E o Paulo, como era mais fortificado, ele disse: Silas, nós estamos aqui, se possível, até para morrer por Jesus. O nosso dever é levar o evangelho. Que tudo é nossa carne, que o que importa é que nós vamos estar com o mestre. Mas ainda há uma chance, nós servimos um Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Nós servimos um Deus, Silas, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Silas, nós servimos a um Deus que livrou José dentro da prisão. Livrou José na casa de Potifar também, lá na cisterna onde seus irmãos lançaram ele. Olha, Silas, nós servimos um Deus que livrou o povo da mão dos egípcios. Então, se nós começar a clamar esse Deus, quem sabe ele nos ouve. Quem sabe ele envia o seu anjo e nos tira daqui, Silas. Aí a Bíblia diz que eles começavam a cantar louvores à meia-noite. Por que meia-noite? As cadeias começaram a tremer. Meia-noite é a hora que Satanás mais opera, né? A oração da meia-noite é a mais ouvida, porque à meia-noite os macumbeiros estão batendo tambor, fazendo macumba. E à meia-noite é a hora da luz brilhar no meio das trevas. E dentro daquela prisão tinha 2 luzes brilhando. Paulo e Silas adorando, dizendo: Senhor, mesmo com 40 açoites no lombo doendo, Senhor, mesmo nessa prisão, quem sabe vamos ser decapitados amanhã, Senhor. Quem sabe a luta está tão grande, Deus, mas nós estamos aqui, Senhor, louvando o teu nome, Pai. E quem sabe eles louvavam assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E o Senhor dos céus olhou para baixo e disse: meus filhos estão me adorando. Os meus filhos estão me louvando mesmo na luta, mesmo na provação. A Bíblia diz que Deus, quem sabe, olhou para o Miguel e disse: Miguel, desce agora, peleja pelos meus filhos. Porque eles mostraram que eles são um verdadeiro adorador. Eles estão parecidos com o meu outro filho chamado Jó, que mesmo perdendo tudo que perdeu, mesmo morrendo seus 10 filhos, mesmo com uma lepra na sua carne, à beira da morte, mesmo com a sua mulher dizendo: abandona o seu Deus e morre, ele me adorava. E esse Paulo, esse Silas estão seguindo o exemplo de Jó. Glória a Deus, aleluia.
estão seguindo o exemplo de Jó. E eu não gosto de ver meus filhos sofrendo. Eu tenho que livrar eles dessa prisão. Vai lá, Miguel, peleje em favor deles. O anjo desceu. E quando o anjo pisou dentro daquela prisão, o cárcere começou a estremecer. Naquele momento acabou a luz. Naquele momento os lampião, porque na época não existia luz, né? Os lampião se apagaram. E lá estava as prisões abertas. O carcereiro começou a olhar aquilo e disse: meu Deus, o que é isso? Puxou da espada e disse: se os presos fugirem vão me matar, então já que vão me matar, eu mesmo vou me matar. Puxou da espada no pescoço. E do escuro, o apóstolo Paulo disse, porque eles não estavam enxergando, mas Paulo, o servo de Deus, até no escuro enxergava. Olhou aquele homem assim no escuro, com aquela espada no pescoço para se matar. Disse: homem, não faça esse mal contra você. Ainda há esperança para a tua alma. Aí ele chegou todo trêmulo, acendeu o lampião e disse... Daí Paulo disse: nós não fugimos, nós estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. Não se mate. Ainda há esperança para você. Ele chegou todo trêmulo e disse: o que eu devo fazer então? O apóstolo Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e aqueles que moram com você. Aqueles que comem na tua mesa também, teus familiares vão ser salvos. Porque você crê no Senhor Jesus. Quem crê que quando nós cremos em Deus, Deus trabalha para salvar a nossa família? Amanhã ou depois, meus irmãos, você vai ver o teu familiar aceitando Jesus também. Porque você crê em Deus. Aí a Bíblia diz que ele creu e aceitou a Jesus. E naquele momento os homens vieram libertar o Paulo e Silas. Porque adoraram na hora da luta. Não é diferente, meus irmãos. Aí Paulo escreve essa epístola aqui aos Filipenses dizendo: as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda preteriana a todos os lugares, para que o Evangelho fosse aproveitado. Para proveito do Evangelho. Por quê? Porque ele deixou exemplo para nós. Hoje, se nós sofremos uma dor de barriga, temos que fazer que nem Paulo, adorar com a dor de barriga mesmo. Hoje, se nós sofremos luta financeira, devemos dar glória a Deus com a geladeira cheia, com a geladeira vazia. Hoje em dia, meus irmãos, se nós passamos por enfermidade, damos glória a Deus. Se somos perseguidos, damos glória a Deus. Porque Jesus disse assim: quando vos perseguirem por amor ao meu Evangelho, sabeis que grande é o vosso galardão nos céus. Tem glória naquele dia. Não fica triste, cabisbaixo, mas glorifica quando você ser perseguido. Porque eu sou contigo, meu querido. Amém, meus irmãos? Que esta palavra fique guardado na tábua do teu coração. Seja um Paulo, seja um Silas, adore na hora da luta. Amém? Se coloque em pé. Temos pedido de oração, né? Dona Alzema e sua família ali de Francisco Beltrão, né? A Dona Zema, muito conhecida nossa. Que Deus abençoe, Dona Zema. Vamos orar por você e pela sua família. Eu tenho certeza que Jesus vai visitar o seu lar. Se é enfermidade, Jesus vai curar. Se é algo que você precisa, pede aí para Deus. O Senhor está te ouvindo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro. A tua graça é o que nos basta, Jesus. Deus, visita a Dona Alzema, Pai. Visita a sua família, Pai. Deus, protege do perigo, do mal, Senhor. Deus, dá saúde, dá o livramento. Deus, querido, acrescenta os seus anos de vida, Pai. Deus, obrigado por este culto, por esta palavra. Deus, salva, Senhor, meu Deus, muitas almas neste lugar, Deus. Sim, meu Pai, meu Jesus. O Senhor falou, Pai querido, que está conosco até o dia que o Senhor vir buscar nós. Até a consumação do século.
Ajuda o nosso irmão Wanderlei, nossa irmã Carol, vencer as lutas, Pai. Ajuda o meu tio vencer também, Senhor. Ajuda o nosso irmão da live vencer, Pai, adorar mesmo na luta, adorar mesmo na prova. Deus, manifesta a tua graça. Derrama a porção dobrada do teu Espírito Santo sobre a minha vida também, Pai. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra, irmão Wanderlei, que eu contei daquele sonho que nós tivemos? Nós estamos passando por aquela fase ali, da luta espiritual, onde o diabo está lutando com nós. Por quê? Por que o diabo está lutando? Porque sabe que